Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade de ainda estarmos nesta existência, neste corpo físico, neste planeta Terra. Chama Ele o nome que você quiser, mas Deus é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Nós damos graças a Ele por mais um dia, mais uma oportunidade. Nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz do nosso estudo Vida Além da Vida. Nós vamos gravar hoje, o nosso estudo da segunda parte, capítulo 3, do livro Céu e Inferno ou a Justiça de Deus. Hoje nós vamos falar da imortalidade da alma. O livro Céu e Inferno é o 4º livro da coletânea da codificação de Kardec. Hoje nós vamos falar do primeiro depoimento, da primeira entrevista que Kardec fez com o espírito cético, materialista. Mas era um bom homem, era um homem honesto, era um homem de moral, porque ser bom, ser um homem de bem, não precisa ser religioso, não. Não precisa pertencer a uma igreja, uma casa espírita, não. O cético, o ateu, também pode ser um verdadeiro cristão, muito mais do que muitos religiosos, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Kardec escolhe um médico que era da Marinha Mercante. Marinha Mercante. Com o tempo, ele deixou a Marinha e foi habitar numa cidade do interior, pequena, constituiu família, mulher, filhos. Mas aí foi atacado por uma enfermidade e, quando ele viu que estava chegando a sua última hora, ele reuniu a família. Lamentou que ele estava indo embora. Não sabia para onde. Ele lamentou porque não tinha nada para esclarecer aos seus filhos e nem a sua esposa. Porque ele não sabia de nada, ele não conheceu nada. Ele nunca se preocupou com outras vidas. Ele era materialista. Então, seus olhos fecharam e ele morreu. Enquanto a família se lamentava, chorava, já pensava como fazer o seu funeral, De repente, ele volta à vida. Ele retorna à vida, ao corpo, como que tivesse sofrido um desmaio, mas agora com o rosto mais revigorado, com uma expressão diferente, com um sorriso, e disse para a família: olha, quando esse pouco instante que eu morri, eu me vi sair do corpo e fui lançado no espaço. Fui levado para um lugar. Não tem como escrever. Não sei como dizer para você o que eu senti, a felicidade que eu senti. Senti como um jovem, revigorou toda a minha vitalidade. E eu vi os meus parentes, amigos, que foram antes de mim,
a eternidade existe. Existe a mortalidade da alma. Meus filhos, procure a conhecer a doutrina dos espíritos. Elas ensinam. O que ela ensina é verdade. Com certeza, ele havia lido alguma coisa de Kardec, né? E disse à esposa, olha, eu não deixei um patrimônio para você manter a sua vida, mas deixei muitos devedores. Você vai atrás deles, mas tem uma coisa, espera eles pagar, dá chance para eles pagar, negocia com eles, não obriga eles a pagar. E aquele que não puder pagar, perdoa, que Deus vai recompensar por isso. Agora eu sei que Deus existe. Era um homem materialista. E logo depois fechou os olhos novamente, dessa vez para sempre. Quando Kardec invoca ele, pergunta, aonde você está? Estou perto de você. Como você se sente? Como nunca senti na minha vida. É uma felicidade, é uma coisa que não tem como, não tem vocabulário para dizer. Esta é a prova da imortalidade. Eu vou contar uma passagem real na minha existência, entre aspas. Quando criei na fazenda do meu avô Ernesto, que eu já falei nos outros vídeos anteriores, que era aqueles senhores antigos, tipo coronel, que dizia, homem não abraça homem. Então, quando a gente chegava nele, que a gente foi criado com essa maneira, a respeitar os mais velhos e os familiares. Quando chegava diante dele, então estendia a mão e dizia, benção, meu avô. E ele então pegava na ponta dos dedos da gente e dizia, Deus te abençoe, filho, com aquele sorriso no lábio. O meu avô Ernesto, ele não era seguidor de religião, se professava católico, mas não seguia a religião. Só que ele era um homem bom, era honesto, trabalhador, cumpridor com seus deveres, mas desencarnou. Na varanda da casa dele, da chácara na cidade, eu vi quando o funeral passou e fiquei olhando triste, sabendo que dentro daquele caixão ia o meu avô querido. De repente se escondeu atrás, na curva, atrás das árvores. E eu, então, uma tristeza profunda entrou no meu coração, disse, nunca mais vou ver o meu avô. Eu não vou ter a oportunidade daquilo que eu sempre gostaria. Quando eu pegava na mão dele, que eu pedia a bênção para ele, eu tinha vontade de abraçar ele. Mas não podia. 50 anos, mais ou menos depois, numa madrugada, quando fazia a oração que nós fazemos hoje, que é o tratamento à distância, então nós levantamos às primeiras horas de todos os dias e oramos por aquele que pede oração, aquele que precisa de oração. E quando orava, sentado em posição de meditação, de repente o quarto clareou. Você pode assustar, mas você é cego. Eu sou cego. Materialmente eu sou cego. Dos dois olhos, não enxergo nada. Mas quando o Espírito eu vejo, Espírito eu enxergo, porque eu olho pelos olhos da alma. No olho da alma eu não sou cego. Entrou primeiro o meu tio Joaquim, o tio que eu considerava um verdadeiro anjo. Eu tenho muita intimidade, muita afinidade com ele. Ele me tratava como que tratava o filho dele. E ele então entra com aquele jeito tímido dele, que ele nunca olhava de frente com os olhos da gente, olhava sempre olhando para baixo.
Ele sorriu, disse, mostrou para mim que ele trazia visita para mim. De repente entra o vô Ernesto. Ele veio, caminhou, ficou mais ou menos 1,5 metro da minha distância. Aí eu então estendi a mão para ele e disse, a benção, meu avô. Quando eu falei a benção, ele grudou na minha mão. Dessa vez ele não pegou na ponta dos dedos, não. Ele segurou a minha mão e puxou para ele. E me deu um abraço. Meu irmão, minha irmã, você que não acredita, eu senti o aperto dos seus braços, senti o calor do seu corpo, senti a vibração do coração, a vibração das suas energias, eu senti o cheiro dele. E de repente ele desapareceu novamente. É uma prova contundente que tanto o vô Ernesto como o tio Joaquim está mais vivo do que nunca. Eu senti a presença dele, eu vi eles são tangíveis, eu senti o calor dele, eu senti o pulsar do coração dele. E estava sentado, estava orando, eu não estava dormindo e nem tinha tomado remédio, eu nunca tomei um comprimido para dormir. É uma prova contundente de que eles estão mais vivos do que nunca. Que eu sei que eles estão lá na colônia espiritual da nossa família. Que no dia que eu deixar este corpo físico, eu irei encontrar com eles. Eu sei que eles estão lá me esperando, vibrando por mim. Fecho aspas. Agora vamos falar de um caso que acontece, é real. Uma senhora que participa do nosso grupo, ela entrou em contato comigo por causa de uma EQM que ela teve. EQM é experiência de quase morte. A nossa irmã é de família católica radical. Só acredita no que o Papa fala. Mas acontece o seguinte, meu amigo. A lei do universo, a lei de Deus não respeita o homem, não. O Papa pode mudar o que ele quiser, mas não muda. A lei de Deus ele não muda, ninguém tem esse poder, é imutável a lei de Deus. E ela então, numa cirurgia, numa cesariana, ela teve uma QM. E conta ela que ela foi, quando abriu os olhos, ela estava numa cidade. Uma cidade onde via todos os seus tios, os seus antepassados, os seus amigos, todos que já morreram, estava lá vivo, sorrindo, andando de um lado para o outro, dando risada. E ela quis ir até ele, então tinha um varão, uma entidade junto dela. Que ela foi com a médica e disse, não, você não pode entrar aí. Por enquanto ainda não. Ainda a tua hora não é chegada. Você precisa voltar. Porque você ainda não cumpriu a sua missão na Terra. Nós precisamos de você. Ela disse, não, mas aqui é muito bom. Lá eu estou sentindo muita dor, lá eu sou muito perseguido. Lá ninguém gosta de mim. Eu vou ficar aqui, eu nunca senti tão bem. Aqui está a minha família. Disse, não, você tem que voltar. E ela insistiu, então ele passou a mão sobre os seus olhos. De repente, abriu-se os ouvidos. Ela começou a ouvir o apelo do filho dela, dizendo, mãe, volta, nós precisamos de você. De repente ela viu uma jovem, e ela percebeu que a jovem é aquela criança que ela acabara de dar à luz através da cesárea. E aquela criança, aquela jovem, então disse para ela, minha mãe, você precisa voltar, eu vou precisar de você muito, venha, não fica aí não. E ela então a lembrou da família, porque ela não a lembrava da família. Aí então ela voltou. Passou anos. Hoje a menina tem 10 para 11 anos.
a mãe dela ficou doente com câncer em estágio terminal. E ela então veio cuidar da mãe. E cuidando da mãe, ela percebeu, ela saiu. Quando ela voltou, saiu para algum lugar, quando voltou, a mãe estava deitada na cama, dormindo. De repente, a mãe estava dando risada. Ela disse, por que a senhora está rindo? Ela disse, você não está vendo? Vendo o quê, minha mãe? Eu tenho 2 corpos. Tem um corpo na cama e tem um outro acima de mim, a 40 centímetros. Aí ela ligou para mim e disse, seu Francisco, o que está acontecendo com a minha mãe? Então eu expliquei para ela, seu desdobramento. Ela está vendo o espírito dela. O espírito está vendo o corpo. Porque é o que vai acontecer com ela. Ela vai sair do corpo doente e vai voltar para a casa, a colônia espiritual. Aí começou a maratona. Ela percebia que a mãe estendia as mãos como se estivesse cumprimentando alguém, abria os braços como fosse abraçar alguém. Aí ela perguntou para o médico, para a enfermeira, por que estava acontecendo aquilo? Aí a médica, a enfermeira, disse, é o efeito da morfina. A morfina faz isso, faz ela delirar. Então ela ligou para mim e disse para mim, eu disse, minha irmã, essas coisas você tem que perguntar, não é para o médico, nem para a enfermeira e nem para religioso. Se você perguntar para um sacerdote, um religioso da Igreja Católica ou um evangélico protestante, vai dizer que é o demônio que está tentando ela, que está querendo levar a alma dela. Aí eles vão querer negociar para rezar por ela, mas você tem que pagar, para que o demônio não leve a alma dela. Quando isso acontece, não é para o médico, nem pergunta para ela. Pergunta para ela. Quando vê que ela está dando a mão para comentar, pergunta, a senhora está cumprimentando quem? E ela então fez, viu a mãe conversando, né? Aí ela disse, ouviu a mãe dela dizer, quando é que você vai me levar para minha casa? Aí foi, mãe, que casa? Ela falou assim, você não está vendo, filha? Não, não estou vendo nada. O meu pai está aqui, o seu avô. Ele veio me buscar. Mas ele disse, eu perguntei para ele, por que não me leva agora? Estou sentindo muitas dores. E ele disse, nós precisamos limpar você primeiro. Você não pode entrar assim na colônia, na nossa casa, do jeito que você está. Tem que fazer uma limpeza. Nós estamos fazendo essa limpeza em você. Então eu expliquei para ela, a limpeza é o fluido vital. O corpo, para os órgãos entrar em falência múltipla, tem que ter esgotamento de toda a energia vital. Quando o corpo não tiver mais nenhuma energia vital, então os órgãos entram em falência, o espírito, então, a equipe espiritual vem e faz o desligamento da alma do corpo e leva. Ela disse, filha, o meu pai disse que vou levar eu para minha casa. É uma casa muito bonita, é um lugar muito bonito. Aí ela disse, aonde que é, seu Francisco? Falei, onde é que você viu? Aquele varão, aquele senhor, aquela entidade que não deixou você atravessar o limite, aquela que pediu, que fez você voltar, é o seu avô. Ele é que lidera. Ele é um espírito bastante evoluído. Ele lidera. E o que vai acontecer? Quando ela estiver perfeitamente limpa, ele então retira ela do corpo. Aí ele vai levar. E a nossa irmã vidente viu ela volitando entre uma plantação de girassol. E ela sorria, alegre, e voltava para casa. Por que isso aconteceu? Para nossa irmã saber que tudo aquilo que aconteceu com ela não foi um efeito, porque os médicos, as enfermeiras, sabem que disseram para ela que era por causa da anestesia. O efeito da anestesia faz a pessoa delirar. Então,
Ela viu agora na mãe. A mãe estava dopada com a morfina, mas ela não. Aí eu pergunto para você, se você acha que é o remédio, e por que que isso acontece comigo? Eu nunca tomei um comprimido para dormir. Toda a minha existência. Tenho 79 anos. Nunca tomei um comprimido para dormir. E eu falo com o espírito, abraço, sinto. Se ele está morto, eu sinto que está gelado. Eu converso com ele conversa comigo, pede ajuda. E eu vou testificar, é real. Essa pessoa existe. Sabe o que é isso? É aquilo que Jesus fez a Maria Madalena. Jesus não apareceu para ela no terceiro dia, depois de 3 dias, de 2 dias, 1 noite, sepultada no sepulcro. É uma prova contundente que nós somos eternos, nós somos imortal, que a morte não existe. Portanto, você, meu irmão católico, você, irmão evangélico, procura conhecer a verdade que ela te liberta. Deixa de ser egoísta, de ser orgulhoso. Você está seguindo o homem. O homem é escravagista. Nunca na história do mundo. Examina a história do mundo. Nunca. A igreja, a religião, os políticos conseguiram trazer paz para a humanidade, unificar a humanidade. E eles não vão fazer isso porque eles não conseguem. Eles são egoístas, são orgulhosos, são preconceituosos. Preconceito separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos alertou: reino dividido não subsistirá. Desperta, meu irmão. Acorda. Paulo dizia: desperta, tu que dorme no sono da indolência, dentre os mortos. O religioso está morto, é cego. Não sou eu que estou dizendo. Jesus disse a Pedro que os religiosos são cegos, dirigentes de cego. Ambos cairão no buraco. Tenha cuidado. O abismo está logo à frente. Abra os teus olhos para a realidade. Jesus é a luz do mundo. Quem anda nele não anda em treva. Quer nos conhecer? Nos procura na internet. Manda um e-mail para nós. Faz um comentário dos nossos estudos. Nós estudamos paralelamente O Céu e o Inferno e a Justiça de Deus, que é o livro de Allan Kardec, a 4º livro da codificação. E estudamos o Nosso Lar, a coletânea de livros de André Luiz. Vamos estudar todos os livros de André Luiz. Quer estudar conosco? Se você ainda não escreveu na nossa página no YouTube, escreva na página da internet. Faz parte do nosso grupo, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma religião, nós não somos uma igreja, não somos uma casa espírita, não. Nós somos um grupo ecumênico. Nós estudamos Jesus. Lembra de uma coisa? Senhor Jesus disse: sem este conhecimento, ninguém verá a Deus. Enquanto os israelitas, os judeus, os religiosos, evangélico e católico romano, não aceitar Jesus realmente, descer de cima do muro, não que a lei de Moisés não serve, servia para eles, mas agora acabou na cruz do Calvário. Nós estamos na nova era, agora é só Jesus. Aceita Jesus e verás a glória de Deus. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista. Eu sou apenas um administrador deste grupo. Nossos braços estarão sempre abertos para receber você. Faz um comentário aí, faz uma pergunta. Nós responderemos no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe. Ele te ama. Nós também te amamos muito. Lembra, se você ainda não escreveu na nossa página, escreva aí. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.